dia, crianças. Daremos continuidade hoje ao capítulo 11. Falamos na aula passada um pouco sobre o comércio atlântico de escravizados. Agora, na página 42, iniciaremos falando sobre a chegada aos portos americanos. No século XVI, os portugueses eles utilizaram o trabalho dos escravizados nas lavouras brasileiras, e essas pessoas eram trazidas de várias partes do continente africano. A região da atual Angola foi uma importante área fornecedora de mão de obra escrava para a colônia. Benguela, Luanda e Cabinda eram os principais portos de onde essas pessoas eram enviadas para o Brasil. A presença de pessoas escravizadas oriundas dessas regiões nos engenhos do Nordeste foi tão significativa que o padre Antônio Vieira se referia ao Brasil açucareiro com a seguinte frase: "Quem diz Brasil, diz Angola". Para vocês verem como era tão importante essas regiões, né? A maior parte dos africanos que vieram para o Brasil durante o período colonial pertencia a dois grupos, sudaneses e bantus. Eles eram subdivididos da seguinte maneira. Bora lá. Nações iorubás ou nagôs da Nigéria e daomeanos de Benin eram as mais numerosas e formavam um grupo de cultura sudanesa. Nações fulas, mandingas, haussás integravam aí o grupo de cultura guineano-sudanesa islamizada. Povos dos grupos Angola, congoleses e de Moçambique constituíam aí o grupo de cultura banto. Bem aqui no mapa, voltando um pouco, vocês podem ver aí as regiões para onde foram os bantus, na seta vermelha, e os sudaneses, a setinha verde, né? Sai de Lagos, vai para Salvador. Os bantus de São Paulo, de Luanda, Angola, para Recife e Rio de Janeiro. E também de Moçambique para o Rio de Janeiro. A longa viagem dos navios negreiros, realizada aí pelo Atlântico, tinha como destino cidades da América. No Brasil, os principais portos ficavam no Rio de Janeiro e em Salvador, no Recife e em São Luís. Nesses portos, funcionavam os mercados de escravos, onde eles eram comercializados. Depois do desembarque, era registrado o número de recém-chegados por sexo e idade, bem como o número também de crianças. O traficante, então, deveria pagar os impostos estabelecidos para as autoridades locais. Em seguida, os escravizados eram conduzidos para locais onde seriam leiloados. Enquanto aguardavam as negociações, eram mantidos em grandes galpões sem ventilação. E no Rio de Janeiro, o mercado de Valongo era o mais famoso local de leilões, né? Depois de uma longa e tensa viagem, alguns africanos conseguiam chegar em condições aceitáveis para o trabalho e logo eram vendidos. Outros chegavam debilitados, doentes, magros, e nesses casos os comerciantes os mantinham por algum tempo para que sua saúde fosse restabelecida e ele pudesse conseguir um bom valor pelos escravos. Como estratégia para valorizar a mercadoria, os escravos eram limpos, os homens eram barbeados, seus cabelos eram cortados, raspados, aliás. Muitas vezes passava-se óleo na pele na tentativa de esconder alguma doença. A necessidade da mão de obra escrava para manter a colônia produzindo tornou-se tão grande que os africanos eram vistos pelos colonizadores como coisas, objetos, que podiam ser negociados de todas as formas, comprados, vendidos, emprestados, trocados. E nos mercados eram chamados de peças, pois os negociantes eles consideravam seres humanos
as pessoas não consideravam, né, as pessoas naquela condição, mas sim seres inferiores que podiam ser comercializados. Então, eles eram vistos como objeto, né? As pessoas escravizadas que trabalhavam nos afazeres domésticos, tanto homens quanto mulheres cozinhavam, arrumavam a casa, limpavam os grandes quintais, em passeios carregavam seus senhores nos ombros, em cadeirinhas de arruar ou em rede. Ainda assim, elas tinham condições melhores de sobrevivência do que aquelas que trabalhavam nos engenhos. Os escravos domésticos, eles recebiam roupas melhores e dormiam em porões, por conta do convívio. Acabavam se relacionando mais aproximadamente com a família de seu senhor, né? Nas cidades, para aumentar seus rendimentos, muitos senhores utilizavam os escravos como escravos de ganho. Eles trabalhavam vendendo todo tipo de mercadoria e eram obrigados a dividir com os senhores o que eles ganhavam. Com exceção dos mestres de açúcar e dos feitores, as pessoas escravizadas trabalhavam de sol a sol nos canaviais, sob péssimas condições de vida e submetidas a todos os tipos de castigo, como o tronco, o uso da gargalheira, da máscara de Flandres, de correntes, como essas aí que vocês estão vendo, essa daí é a gargalheira. Era usada para punir as pessoas que tentavam fugir da escravidão. A rotina de trabalho era pesada, acordavam cedo, trabalhavam durante muitas horas, quase sempre sob sol escaldante, e essa rotina aí, extenuante, era agravada pela alimentação inadequada, por isso muitos adoeciam ou morriam. A época da colheita era o período de trabalho mais intenso. Frequentemente avançavam noite adentro, fazendo uso aí de tochas para a iluminação. E no período colonial, o trabalho manual era desvalorizado e considerado coisa de escravos. As pessoas escravizadas desenvolviam os mais variados ofícios, como atividades domésticas, na produção açucareira, nas lavouras de subsistência, nos centros urbanos, trabalhavam como sapateiros, pedreiros, barbeiros e várias outras atividades. Alguns cobravam por seus serviços, devendo prestar contas aí ao seu dono, né, seu senhor. No século XIX, o pintor Jean-Baptiste Debret, ele representou várias cenas do cotidiano das pessoas escravizadas no Brasil, nas atividades domésticas, nos afazeres urbanos e também na produção açucareira. Aí na imagem vocês estão vendo escravizados trabalhando como barbeiros ambulantes, né? E na outra imagem, escravizados aí trabalhando na produção de pães. A resistência à escravidão. Mesmo com todos os infortúnios, os africanos escravizados não se deixavam abater e resistiam de várias maneiras ao sistema que os rodeavam. Uma forma de resistência foi a preservação de algumas de suas tradições, como os cânticos, os rituais, os cultos religiosos e mesmo algumas festas, que contribuíram para a formação de novas sociedades. Nas poucas horas de descanso concedidas aí pelos senhores, eram comuns os batuques, as danças, a capoeira, a narração de histórias feitas pelos mais velhos. Era também nessas horas aí que os escravos cuidavam de pequenas roças onde eles cultivavam o milho e a mandioca. A rebelião também foi uma forma de resistência, mas envolvia maiores riscos. Para expressar sua revolta, alguns se suicidavam na tentativa de se livrar dos maus tratos. Outros matavam seus senhores e capatazes. E muitos fugiam e se escondiam aí no interior da mata. Nesse caso aí, os fugitivos, eles formavam comunidades, que eram chamados mocambos ou quilombos. Os quilombos foram uma expressiva resposta coletiva à brutalidade da escravidão, né? Era um acampamento fortificado de guerreiros. Um quilombo poderia abrigar vários mocambos. Os mocambos eram esconderijos. Por volta aí de
1590, uma notícia assombrou a capitania de Pernambuco. Um grupo de 40 escravos havia se amotinado em um engenho de Porto Calvo e foi um banho de sangue. Eles mataram senhores, feitores, puseram a casa grande abaixo, queimaram plantações, fugiram sem deixar vestígios e mais tarde descobriu-se o paradeiro dos revoltosos, esconderijos dentro de uma mata na Serra da Barriga, e era o começo aí do quilombo dos Palmares, o mais famoso, né? Palmares foi uma comunidade que aceitava, além de escravos, indígenas e brancos, que eram perseguidos pelos portugueses. Era quase um país dentro do Brasil. Seu povo guerreiro enfrentou 18 expedições militares organizadas. 4 gerações lutaram aí contra as invasões em Palmares. A última, liderada por Zumbi, foi derrotada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E desse sertanista aí enriqueceu vendendo como escravizados os negros que prendeu. Zumbi fugiu, mas foi morto um ano depois e decapitado. Sua cabeça foi exposta no povoado de Recife. Em 2003, a provável data da morte de Zumbi, que é 20 de novembro, é celebrada aí como Dia da Consciência Negra. Bom, gente, ficamos por aqui. Hoje quero que vocês respondam às atividades propostas aí na página 43 e no final do capítulo, página 47. Bons estudos e até a próxima aula.